se eu te perguntasse agora, quantos amigos você tem? Bem, a resposta pode variar e muito dependendo para quem eu pergunto. Pode ser 1, 2, 5 amigos. Bom, essa é a média. Mas agora se eu te perguntasse, desses seus amigos, em quantos você confia? Conforme a nossa sociedade evolui, mesmo com cada vez mais fontes de informação e redes sociais, cada vez menos as pessoas confiam umas nas outras. Cada vez menos as pessoas vivem e deixam viver. Meu nome é Nicole e sejam bem-vindos ao vídeo sobre a evolução da confiança. Isso é, se vocês confiarem em mim. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve um momento de paz. Foi no Natal de 1914, na frente ocidental. Apesar das ordens claras para não pegar leve com os inimigos, soldados ingleses e alemães saíram de suas trincheiras, cruzaram a terra de ninguém e se reuniram para enterrar os mortos, trocar presentes e jogar jogos. Enquanto isso, o Ocidente está em relativa paz há décadas. E nós somos péssimos em confiar. Pesquisas mostram que nos últimos 40 anos, cada vez menos e menos pessoas dizem confiar umas nas outras. Então, aqui vai o nosso enigma. Porque mesmo em tempos de paz, amigos se tornam inimigos, e mesmo em tempos de guerras, inimigos se tornam amigos. A teoria dos jogos pode ajudar a explicar a nossa epidemia de desconfiança e como consertar isso. Então, para entender melhor, vamos jogar um jogo. O nosso joguinho funcionará através da criação de situações hipotéticas e da demonstração da teoria dos jogos. Esse é o nosso joguinho. Vamos dizer que você é o moço do chapéu vermelho, enquanto uma outra pessoa é o moço do chapéu azul. Na frente de vocês há uma máquina de moedas. Você pode fazer uma de duas escolhas: cooperar, ou seja, colocar uma moeda, ou trapacear e não colocar nenhuma moeda. Se tu decidir cooperar e colocar uma moeda, o outro moço ganha 3 moedas. E vice-versa, se ele der uma única moeda, tu também ganha 3 moedas. Uau, por que não então? O placar ficaria 2-2 então, contando a moeda dada. Porém, se tu decidir trapacear e não colocar nenhuma moeda, você ganha 3 moedas, enquanto o moço perde a moeda dele. O placar então ficaria 3-1. Isso, claro, se o outro moço escolheu cooperar. Até porque se os dois escolheram trapacear, ninguém colocou uma moeda, então o placar ficaria 0-0. Resumindo, essas são as opções. Os dois ganham moeda, nenhum ganha nenhuma moeda, ou um ganha moeda enquanto o outro perde. Entendidas as regras, vamos começar a jogar. Vamos dizer que o outro jogador trapaceou e não colocou nenhuma moeda. O que você faria? Bom, acho que a grande maioria de vocês pensou em trapacear. E exatamente, pra que deixar esse trapaceiro passar a perna em você? Vamos trapacear também. Até porque se tu cooperar enquanto ele trapacear, tu perde uma moeda enquanto ele ganha 3. Entretanto, se tu escolher trapacear, nenhum dos dois ganha ou perde nada. Continua tudo 0-0. Ou seja, faz sentido trapacear. Agora vamos supor que o outro jogador coopere. O que você faria? Cooperar, claro, parece o correto a se fazer. Mas será? Porque se vocês dois cooperarem, vocês dão uma moeda e recebem 3. A pontuação ficaria 2 versus 2. Mas se você trapacear enquanto ele coopera, você ganha 3 moedas e ele perde uma. Ou seja, também vale a pena trapacear. E esse é o nosso dilema. Confiar é legal, mas os outros podem levar vantagem às tuas custas, ou atirar em você enquanto estiver desarmado. Então, às vezes, desconfiança é racional. Mas tudo bem, isso é apenas um jogo, não é como na vida real. Até porque na nossa sociedade existem muitos mais tipos diferentes de pessoas. Ou eu poderia dizer,
muitos chapéus diferentes. Vamos então deixar esse jogo mais real, adicionando mais tipos diferentes de pessoas. Ok, existem muito mais do que 3 tipos diferentes de pessoas no mundo e no jogo também, mas para não ficar tão complexo e tão difícil de explicar, vamos usar 3 tipos diferentes de pessoas. Primeiro, moço do chapéu azul. Ele é o que o jogo chama de copiador. Ele vai começar cooperando, mas se tu trapacear, ele vai trapacear de volta. Ele é o que podemos chamar na vida real de olho por olho, ou viva e deixe viver. Ele é uma pessoa boa, porém não ingênuo. Segundo, a moça do chapéu rosa. Ela sempre coopera. Na vida real podemos chamar isso de pessoas muito boas, ou, dizendo melhor, pessoas muito ingênuas e fáceis de serem enganadas. Até porque, como o mundo não é perfeito, também temos o terceiro, o moço do chapéu roxo. Ele sempre trapaceia. Na vida real poderíamos só simplesmente chamar essa pessoa de pessoa má, uma pessoa que trapaceia de propósito por ter uma má índole e querer mesmo tirar proveito das outras pessoas. Mas será que é só por isso mesmo que ele trapaceia? Ele é realmente uma pessoa má? A sua essência é má? Ou ele faz isso para se defender de outros trapaceiros? Para descobrir isso, vamos jogar um campeonato. O nosso campeonato dos moços de chapéus terá 3 regras principais. 1. Jogue um campeonato. Deixe todos jogarem contra todos e observem as suas pontuações, as suas moedas. 2. Livre-se dos perdedores. Livre-se dos 5 piores jogadores. Se empatar, vai ser escolhido aleatoriamente. E 3. Reproduza os vencedores. Clone os 5 melhores jogadores. Se empatar, escolhe aleatoriamente. E repita por quantas vezes for necessário. Vou te mostrar como fica esse campeonato na prática. Vamos supor que a gente comece com a seguinte população: 15 cooperadores, 5 trapaceiros e 5 copiadores. Vamos fazer o campeonato eliminação-reprodução. Hora de apostar. Quem você acha que ganha o primeiro campeonato? Faça a sua aposta. Cooperador, copiador ou trapaceiro? Ah, aliás, talvez você não tenha acreditado na história da trégua de Natal, sobre a Primeira Guerra Mundial e suas trincheiras. Deve ser tudo mentira, né? Bom, foi um pouco dramático, sim, mas não foi algo nem único, nem incomum. Nem todas as trincheiras entraram em paz, mas até que foram bastante. Várias linhas de frente tiveram a mesma ideia independentemente. E repito, apesar das ordens bem claras para não fazerem isso. E de fato, mesmo antes do Natal, várias linhas de frente já tinham estabelecido um acordo de paz secreto. Eles chamaram de Viva e Deixe Viver. Basicamente, você não atira em mim que eu não atire em você. E funcionou em muitos lugares. Mas você ainda deve estar desconfiado. A maioria dos soldados não fazem as pazes com os inimigos de forma espontânea. O que tem de tão especial em trincheiras de guerra? Então, aqui está um detalhe sobre trincheiras de guerra. Diferentemente dos outros tipos de guerra, nas trincheiras você se depara com os mesmos soldados todos os dias. É um jogo que se repete. E isso faz toda a diferença. Pois, como puderam ver, o copiador ganhou. Como que isso aconteceu? Na primeira rodada, os cooperadores foram devorados pelos trapaceiros, cuja quantidade agora aumentou em 5. Mas vamos experimentar mais algumas rodadas. O trapaceiro ainda está crescendo às custas do cooperador. E agora todos os cooperadores estão mortos. Mas espera, é isso mesmo, o trapaceiro se tornou vítima do seu próprio sucesso. Eles exploraram os ingênuos cooperadores, mas ao acabar com eles, tiveram que enfrentar os copiadores, que são legais, mas não ingênuos. Ao simplesmente copiar o movimento do outro, os copiadores podem ser legais uns com os outros, enquanto os trapaceiros apenas se auto-sabotam. Não só isso, mas também significa que os copiadores podem dar aos trapaceiros um gostinho do seu próprio remédio. E então, como resultado, copiadores dominam a Terra.
Copiador tem vários outros nomes: olho por olho, altruísmo recíproco, dar para receber ou viva e deixe viver. É por isso que a paz conseguiu surgir nas trincheiras. Quando você é forçado a jogar o mesmo jogo com as mesmas pessoas, não só o mesmo inimigo genérico, de novo e de novo, o copiador não só ganha a batalha, assim como ganha a guerra. Trapaceiros podem ter ganho no começo, mas sua exploração excessiva causou sua queda. Isso me lembra da seguinte frase: somos castigados pelos nossos pecados, e não por causa deles. Então, parece que a matemática da teoria dos jogos está tentando nos dizer alguma coisa, que a filosofia dos copiadores, faça ao próximo o que desejam que façam com você, talvez não seja só uma verdade moral, mas uma verdade matemática. Entretanto, tem um problema. Olhe em volta. O mundo é cheio de otários. Se a estratégia do copiador é a mais poderosa nesse jogo, que até mesmo os soldados da trincheira criaram algo parecido como o viva e deixe viver, por que então existem tantas pessoas desconfiadas e não confiáveis? O que está causando a nossa epidemia de desconfiança? Até agora só falamos de alterações nos jogadores. Mas que tal uma alteração no jogo? O que poderia nos levar a uma evolução da desconfiança? Antes que tudo se exploda, vamos começar por algo legal. Aqui está um mundo cheio de cooperadores, exceto por um trapaceiro e um copiador. Como tu já sabe, o copiador ganha no longo prazo pelas nossas regras. Mas isso pelas nossas regras atuais, que dizem que os jogadores jogam entre si por 10 rodadas por partida. Será que o copiador ainda ganha com 7 rodadas, 5, 3, 2 ou 1? Vamos alterar o número de rodadas para, sei lá, 3. E vamos ver o que acontece. Como você viu, se você não jogar muitas rodadas, nesse caso 5 ou menos, os trapaceiros dominam a Terra. Em 1985, quando americanos foram perguntados quantos amigos próximos eles tinham, a resposta mais comum foi 3. Em 2004, a resposta foi 0. Atualmente nós temos menos amigos de diferentes classes, raças, visão política, porque temos menos amigos. E assim como a gente descobriu agora, quanto menos interações frequentes existem, mais desconfiança será espalhada e os trapaceiros dominarão o mundo. O mesmo acontece com uma recompensa ganha-ganha menor. Trapaceiros dominam. A teoria dos jogos tem duas ideias poderosas sobre isso. Jogo soma 0. Esta é a triste crença comum que para um ganhar, o outro tem que perder. E jogo soma não 0. Este é quando as pessoas se esforçam para criar uma solução ganha-ganha, ou pelo menos evitar um perde-perde. Sem um jogo soma não 0, a confiança não pode evoluir. Falando nisso, vamos dar uma olhada na terceira e última barreira da evolução da confiança. Por mais legal que o copiador seja, ele tem uma fraqueza fatal que eu não mencionei ainda. Para entender esse problema, vamos supor que 2 copiadores estão jogando. Sendo jogadores legais, o primeiro movimento dos 2 será cooperar. E normalmente eles irão apenas retribuir a gentileza de cada um e viver felizes para sempre. Mas e se quando tentava retribuir a gentileza... Ah não, erros, falhas de comunicação, falhas de interpretação, acidentes acontecem o tempo todo na vida real. Mas e se a outra pessoa não pensar que foi um acidente? Aí fudeu. O outro jogador, sendo um copiador, tinha que revidar. E você, sendo outro copiador, também tinha que revidar. Logo, os 2 copiadores ficarão nesse loop infinito de vingança, que começou com um simples erro muito tempo atrás. Mas então, será que existem outros tipos de jogadores que são capazes de lidar com erros? Lhes apresento o moço do chapéu azulzinho, conhecido no jogo como Copiador 2. Olá, eu sou o copiador, mas eu só trapaceio de volta depois que você me trapaceie 2 vezes seguida. Afinal, a primeira pode ter sido um erro.
Ó, que bonitinho. Vamos ver como é que ele se sai. Vamos começar. Em cada rodada de uma partida, os jogadores têm uma pequena chance de cometer um erro. Vamos supor 5%. Quem você acha que vai se dar melhor? Pense com cuidado e então faça a sua aposta. O Copiador 2 ganhou desta vez. O que surpreende é que mesmo com uma população inicial mais malvada, o Copiador 2, que é uma versão mais perdoadora do Copiador, teve mais sucesso. O Copiador 2 perdoa tanto que ele nem acaba completamente com o Copiador. Ele compartilha o espaço. A teoria dos jogos nos mostrou 3 coisas necessárias para a evolução da confiança. Primeira, interações frequentes. Confiança mantém uma relação nos trilhos, mas você precisa de interações frequentes e saber o que esperar delas para a confiança poder evoluir. Segunda, possíveis ganha-ganha. Você deve jogar um jogo de soma não zero, um jogo onde seja possível que os 2 jogadores tenham um saldo final positivo, um ganha-ganha. Terceira, baixa falha de comunicação. Se o nível de falha de comunicação é muito alto, a confiança é destruída. Mas quando há um pouquinho de falha de comunicação, vale a pena ter mais perdão. Claro, a confiança no mundo real é afetada por muito mais coisas que isso. Tem reputação, valores, contratos, culturas, blá blá blá. Então, não vamos esquecer a maior lição. Se tem algo para tirar de toda a teoria dos jogos, é isso. O que o jogo é, define o que os jogadores fazem. O nosso problema hoje não é que as pessoas estão perdendo confiança, é que o nosso ambiente age contra a evolução da confiança. Parece cínico e ingênuo que somos simplesmente produtos do nosso meio, mas como a teoria dos jogos nos lembra, nós somos o ambiente de cada um. No curto prazo, o jogo define os jogadores, mas no longo prazo somos nós, jogadores, que definimos o jogo. Então faça o que você puder para criar situações onde a confiança possa evoluir. Construa relacionamentos, encontre possíveis ganha-ganha, comunique-se claramente e principalmente esse. E talvez então poderemos parar de atirar uns aos outros, sair das nossas trincheiras, nos unir e aprendermos a viver e deixar viver. Muito obrigada por assistir. Tchau!